A parapsicologia sempre foi a minha paixão principal. Como que ela iniciou? Ela iniciou com um grande pesquisador austríaco chamado Franz Anton Mesmer. Aqui nós temos aqui o livro que ele escreveu e aqui temos o rosto dele. O Mesmer, ele era um austríaco e ele começou a fazer investigações sobre os poderes extrasensoriais. Ele foi o primeiro pesquisador que encarou esses fenômenos de forma científica, racional, no século XVIII, né? Um pouco antes da Revolução Francesa. Ele foi o primeiro que disse que aquelas faculdades de cura energética, de ver espíritos, de sentir as energias, de sair do corpo, de ouvir vozes, né? Como tu ouve, né? As vozes, que é a telepatia acústica que a gente chama, né? Não era coisas do demônio. Que até então a tese era que tudo isso era do diabo, né? Era o diabo que fazia a gente ver, era o diabo que se manifestava, era o diabo que curava, certo? Só se a pessoa fosse um padre, um monge ou uma freira, aí não era do diabo mais, aí era de Deus. Tá? Se fosse da igreja, era de Deus. Se não fosse da igreja, era do diabo. Então, o Mesmer disse, não é nem do diabo, nem de Deus, é do ser humano. É uma faculdade natural do ser humano. Ele foi o primeiro, então, a mostrar que se podia pesquisar isso. Só que na época de Mesmer, século XVIII, né, não tinha o nome parapsicologia, que é um termo moderno. Né? O termo que era usado era magnetisme animal. Animal, francês, né? Foi o termo que ele usou. Tá? Só que na Áustria ele não foi compreendido. Ele não foi entendido. As pessoas levaram para um lado totalmente negativo. Então ele foi obrigado a fugir do país, fugir da Áustria e foi para a França. Ele sabia falar francês muito bem, tinha sido criado no francês, e logo lá na França ele começou a fazer experiências. E logo atraiu a atenção da elite francesa. Todo mundo queria saber como é que ele fazia aqueles fenômenos. O que ele fazia? Ele usava aquilo que a gente chama de indução ao estado de transe. Né? Que a hipnose usa muito bem hoje em dia. Né? E que a projeciologia usa para fazer o pessoal sair do corpo. As técnicas. Né? Ele pegava alguém, fazia a pessoa sentar numa cadeira, colocava a mão na cabeça, induzia a energia na pessoa, a pessoa entrava em estado de transe, a gente chama de transe hipnótico, né? Ou transe sonambúlico. Alguns saíam do corpo e descreviam assim, meu Deus, a minha alma saiu do corpo, eu estou enxergando aqui as coisas. Né? Eles diziam, né, do além, né? Eu estou vendo as coisas do além. Né? Porque não tinha uma compreensão científica na época. Outros, a pessoa dormia total, adormecia, ficava dura que nem pedra. Aí as pessoas batiam na pessoa, a pessoa não sentia dor. Aí fizeram um teste, pegaram um martelo, deram uma marretada no braço de uma mulher, a mulher não sentiu nada e o martelo ainda recuou para trás. Né? O braço ficou duro que nem ferro. Um transe hipnótico. E o Mesmer descobriu também que se podia curar as pessoas com a famosa energia do Reiki, né? O Ki, que ele deu o nome de magnetismo animal. Né? A pessoa deitava numa cama, ele ia com as mãos ali e irradiava aquela energia. E alguns, que ele chamava de sensíveis, né? Sensitivos, conseguiu sentir as emanações e sentir, eu estou sentindo uma coisa diferente, um magnetismo vindo do Senhor Mesmer. Aí então ele deduziu que era alguma coisa totalmente humana, do ser humano mesmo. Não era milagroso, não era sobrenatural. E aí surgiu então as pesquisas psíquicas. Iniciou com o Mesmer. Mas o Mesmer não foi entendido na França também. O Mesmer
enfrentou resistência de três classes, tá? Dos médicos, que achavam aquilo tudo uma concorrência desleal, até hoje eles acham, né? Os médicos achavam que tudo se curava com remédios, naquela época, no século XVIII, mas imagina hoje. Da igreja, que achava que ele estava se envolvendo com magia negra, demonologia, e com a monarquia francesa. Por quê? Quando ele descobriu que o ser humano podia irradiar energia, ele escreveu nos livros dele: todo mundo tem o dom de curar, é só desenvolver. É o mesmo que Allan Kardec quer dizer mais tarde, né? Um século mais tarde. Todos somos médiums, é só treinar. A mesma coisa. Mas o rei não gostou disso, o rei da França. Por quê? Porque existia uma antiga tradição que vinha desde o começo da Idade Média, da igreja galicana, a igreja francesa, que o rei tinha o dom de curar as doenças. E o rei assumia esse dom. Uma vez por ano, o rei saía do seu palácio, né, encantado, luxuosíssimo, ia para as vielas de Paris e vinham todos os leprosos, cancerosos, etc., né, se ajoelhando na frente do rei e pedir o toque do rei. O rei chegava e tocava. E segundo a lenda, a pessoa se curava, né? Mas eu acho que isso era mais marketing da monarquia do que qualquer outra coisa, né? Muitas pessoas se curavam, claro, pela fé, né? Ah, o rei tem o poder de curar. Então, chegava perto do rei, curava. Mas só o rei podia curar dessa forma, segundo a igreja galicana. Ou um santo. E o rei, claro, não gostou quando leu aqueles textos do Mesmer. Meu Deus, ele está falando que qualquer um pode curar, mas como? Só eu posso curar, eu sou o rei. Ou um santo da igreja. E aí o Mesmer novamente foi perseguido. Foi obrigado a fugir da França, se refugiou na Suíça e ficou lá até o final da Revolução Francesa. Porque logo depois explodiu a Revolução Francesa, os padres foram todos mortos, foi uma loucura, um banho de sangue gigantesco, o rei também foi morto. Né? Ele podia curar, mas não conseguiu escapar da guilhotina. Então, a França entrou num caos total. Só que o Mesmer tinha feito muitos discípulos lá em Paris, antes da Revolução. E esses discípulos, então, não aceitaram aquela negativa da medicina, a negativa da igreja e a perseguição dos nobres e do rei. E começaram a pesquisar e fazer experiências. E durante a Revolução, enquanto o pessoal se matava, se degolava, tinha uns 10 discípulos do Mesmer que continuaram lá em Paris, né, estudando, pesquisando e fazendo experiências. Passou a Revolução, chegou Napoleão, a situação se acalmou. O Mesmer não saiu da Suíça, continuou lá, mas continuou orientando por carta, porque na época não tinha internet, né, minha gente? Mas o Mesmer escrevia sem parar, né? Segundo os pesquisadores, o Mesmer foi o cara que criou a maior rede de comunicação na França por correspondência na época. E ele mandava ensinamentos por carta para várias partes da Europa. E os discípulos foram se espalhando. Saíram de Paris, foram para a Inglaterra, foram para a Alemanha, quer dizer, então o movimento magnetista se tornou uma coisa muito forte. E o Napoleão apoiou, porque o Napoleão tinha uma ideia diferente desse processo da cura. Mas aí, o Mesmer faleceu e os discípulos que continuaram foram escrevendo livros. Gente, o século XIX foi recheado de pesquisadores maravilhosos que investigaram vários fenômenos que hoje a gente conhece como fenômenos parapsicológicos. E tudo isso, na França, se criou uma escola extremamente forte, que é o magnetismo francês. Tá? Até hoje existe na França isso. Tá? E um senhor chamado Denisard Hippolyte Rivail, um professor de Lyon, que dava aulas na França, se interessou profundamente por aqueles fenômenos
e começou a pesquisar. Esse professor, pedagogo, estudioso, se tornou um magnetista e fazia curas e estudava as obras do Mesmer com grande seriedade. Um dia, o professor Rivail estava jantando num restaurante e alguém veio dizer para ele que estavam ocorrendo fenômenos misteriosos lá em Paris, que uma mesa estava caminhando sozinha. A mesa se mexia e todo mundo tinha medo da mesa. E surgiu barulhos assim em cima da mesa. São fantasmas. Aí esse senhor, professor Rivail, mas como? Isso não está nas obras do Mesmer. O Mesmer não falou sobre isso. Nós temos que estudar, né? É uma coisa nova. Ele foi lá. Sentou na mesa, a mesa tremia, pulava. Aí começou uns barulhos. E o senhor Rivail perguntou: quem quer se comunicar comigo? É um vivo? É um morto? Se é um morto, bata 2 vezes na mesa. Se é um vivo, bata uma. E se ouviu, pam, pam, 2 pancadas. Era um morto. Esse senhor, professor Rivail, descobriu um método de comunicação com os mortos, usando o fenômeno da psicocinese. Esse senhor mais tarde seria conhecido como Allan Kardec. Allan Kardec é o pseudônimo que ele mesmo se deu. Ele era o pedagogo mais famoso da França. Ficou 5 anos pesquisando esses fenômenos. Escreveu um livro fantástico chamado Livro dos Espíritos, que lançou em 1857. Pode passar para mim aí, não é? Acho que tem alguma coisa do Kardec. Tá. Na próxima? Ah, tá aqui, ó. Tá bom. Acho que é uma antes. Tá bom, pode deixar aqui. E esse senhor, professor Denisard Rivail, criou o maior movimento de pesquisa dos fenômenos paranormais do mundo, que é o Espiritismo. O Espiritismo foi um avanço além do magnetismo, porque o magnetismo não tratava especificamente de